Boa noite, começa agora o Web Divan. O Web Divan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui na UTV. Como diz a vinheta, né? Tudo que você gostaria de saber sobre psicologia, tudo que a psicologia fala, mas você não tem tanta certeza assim, a gente fala aqui no Web Divan. E para conversar com a gente hoje no Web Divan, eu tô com o psicólogo e terapeuta de casal, Antônio Carlos Alves de Araújo. Boa noite, Antônio. Boa noite, tudo bom? Prazer estar aqui. Isso porque eu perguntei se eu te chamava de Antônio Carlos, te chamei de Antônio, né? Ah, tudo bem, pode ser. Chamei o Antônio Carlos aqui hoje porque ele tem um texto muito bom que eu queria que vocês lessem, vocês vão gostar, para a gente falar sobre o tema. O tema de hoje é complexo de inferioridade e superioridade. A gente nunca abordou este tipo, ou complexo, aqui no Web Divan. Eu achei o tema extremamente interessante, eu acho que tem um valor muito grande dentro da psicologia, né? Tratar desse complexo e que acaba sendo um pouco camuflado por outras coisas, né? A gente pensa às vezes em mais aspectos do que o próprio complexo de inferioridade e superioridade. Sim. O que é o complexo de inferioridade e superioridade? Vamos voltar no tempo, então. Começou a psicologia com Freud, a psicanálise. Era a repressão sexual, era a histeria. As mulheres lá, pela repressão sexual da época vitoriana, no ano de 1890, 1900, não podiam ter uma relação sexual adequada. Elas desenvolveram sintomas psicossomáticos que viraram doenças. Então essa é a base da psicanálise. O Freud aí ele começou com a hipnose, não deu certo. Aí ele foi para a psicanálise como? Através da associação livre de ideias. Então o paciente sentava lá no divã, falava o que queria e ele descobriu essa repressão sexual. Depois chegou quem? O segundo, até antes do Carl Gustav Jung, o Alfred Adler. Ele chegou dizendo o seguinte: o problema não era apenas a questão sexual, mas a questão da autoestima. Então o ser humano, ele não se gosta, desde cedo, a maioria não se gosta, então ele tem um terrível problema de complexo de inferioridade, ou seja, por ele não se achar bonito, por ele não se achar inteligente, por ele não se achar mais forte do que o outro, por ele não se achar que ele ganha mais do que o outro. Então esse tema é extremamente atual. Porque isso está no relacionamento, está no casamento. Está em tudo, né? Está em tudo, mas essa competição. competição. Isso também é uma questão social, Antônio Carlos. Então, por exemplo, a gente se compara ao outro porque a gente vive numa sociedade capitalista ou não? Sim, isso é do lado humano. lado econômico. O que ele fez, o Adler, o que ele colocou, é radical, assim, na questão teórica. Por exemplo, ele trouxe o conceito do Karl Marx para a psicologia, a luta de classes. Então você casa e você começa a competir com o teu marido, com a tua mulher. A luta de classes. Você quer ser a classe dominante. E a tua mulher ou teu marido é a classe dominada. Aí começa todo o conflito. E principalmente agora, existe um conflito até maior, onde a mulher, né, foi crescendo socialmente. Sim, muito pior. Muito pior. Não tinha tanta competitividade como a gente vê hoje em terapias de casais, né? Sim. É impressionante. Luta de classes. Luta de classes. Conceito econômico veio para a questão afetiva. Isso é muito grave, é muito sério. Ele foi o primeiro a perceber isso daí. A questão, assim, política que o Karl Marx colocou vale para a psicologia. E a questão da psicologia vale para a economia. Que as pessoas não sabem gastar. Não sabem controlar os seus gastos. Estou mudando o assunto, mas é válido isso. Claro. Tem a ver com isso, né? Exatamente. As pessoas Inverte. Complexo de inferioridade, elas não precisariam consumir tanto. Exatamente. Vai lá no shopping, faz um monte de compra. Para quê? Para se sentir bem. Porque não se sente amado. As pessoas que, vamos então por esse tema, né? As pessoas que compram muito, que precisam comprar, são aquelas pessoas que gastam até mais do que têm, são muito consumistas. Em geral, são pessoas com complexo de inferioridade? Sim. Complexo de inferioridade todo mundo tem, né, Antônio Carlos? Todo mundo. 98% não se gosta, sendo bonito ou feio.
Tem uma pesquisa mundial desde os anos 30, 98% dos seres humanos não se gostam como pessoa. No sentido físico e no sentido psicológico. Por quê? Por quê? Da onde origina isso, né? Porque é o seguinte, a comparação, a competição, é uma questão que vem dos pais, é uma questão de mediação, é uma questão de avanço, é uma questão de incentivo. Os pais não estão interessados nisso. O grande problema é esse. O cara, ele tem um filho, o que ele faz? Ele vê o mundo material do filho. Ah, eu estou pagando a escola, eu estou pagando a comida. Ele não vê a questão pessoal. Ele não chega para o filho, filho, você está se sentindo bem? Está feliz? Você gosta da vida que você tem? Quem faz essa pergunta? Pergunta aí para os internautas, quem faz essa pergunta? E, assim, né, mesmo os pais que fazem esse tipo de pergunta, as crianças estão inseridos numa escola onde tem competitividade, onde tem consumismo, mas os pais na educação conseguem ajudar no complexo de inferioridade? Consegue, porque se o pai fizer essa pergunta, ele vai estar prevenido quando ele tiver competição. Ele vai virar para o coleguinha dele, olha, não estou afim, fica na sua. Você fica aí competindo que eu estou na minha. Eu estou estudando, eu já tenho o meu caminho e acabou. Agora os pais não conversam isso. Não conversam, não tem jeito. Tem que ensinar todo dia. Por que não conversam? Não aprenderam também, né? Não tiveram essa conversa, não tiveram esse estímulo no mundo, né? Que onde a gente vê programas... O grande problema desse ponto que você está colocando, que eu acho que é fantástico, são duas coisas. São os opostos, como diz o Jung, né? Uma coisa é o seguinte, o cara passou fome, ele faz questão do filho passar fome. E o outro passou fome e ele dá tudo para o filho. As duas coisas estão erradas. Ele não dá uma dimensão real e exata daquilo que é importante. O que é dar uma dimensão real? Então, eu não posso deixar que o meu filho viva aquilo que eu vivi. Seria injusto ou então desnecessário. A dimensão real é o potencial dele. Eu não concebi ele, eu não tive ele. O que ele pode ser? No que eu posso fazer por ele? Só isso. Desenvolver uma criança, esse é o mais importante. Já olhar uma criança como um humano, né? Eu acho Exatamente. Que olhar uma criança como um aprendiz, quase uma pessoa que não sabe de nada. É uma pessoa. Sim, um ser humano. Igual a mim. Não porque eu sou pai, eu quero que ele se desenvolva, eu quero que ele tenha o melhor. Mas não é o melhor material. O melhor psicológico, o melhor espiritual. Eu quero que ele seja especial. O que é isso? Perceber o mundo que ele está. Perceber os colegas dele, perceber os pais, os irmãos. Eu falo todo dia no consultório. Você tem lá um pai e uma mãe, tem 2 filhos. Eu falo assim, você quer criar um filho legal? Ó, o primeiro pedaço de chocolate é para tua irmã. Só. Para o filho. Para os 2 irmãos. É isso. Desenvolver essa solidariedade. O primeiro pedaço é para ela. Isso quase a gente não vê, né? Não, tem que falar isso, tem que criar isso. Não, primeiro pedaço é para o teu irmão. Depois é para você. Ou faz isso ou não tem para ninguém. Mas estamos lá, de frente com 2 crianças, né? Sou mãe dessas 2 crianças. Vou dar o primeiro pedaço de chocolate. Dou na mão de um e peço para ele dar para o outro. Exatamente, exatamente, esse é o ponto. Sempre, né? Sempre. Você vai dar para o seu irmão. Hoje. Amanhã ele dá para você. A troca. Você vai dar para o seu irmão. Senão é egoísmo. A gente estava falando isso lá fora, né? Sim. Antes de tudo vem a educação dos pais. Complicado, né? Entre essa questão política que você colocou, ideológica. Mas a gente faz o que pode, né? Quando a gente nasce, a gente nasceria com esse complexo que iria se estendendo ao longo da vida, ou iria se ampliando, né, como a gente diria na psicologia analítica. Então, assim, a gente nasce com um complexo de inferioridade, com esse potencial de se comparar ao outro, de se sentir inferior ao outro, ou de se sentir superior. Não, uma coisa muito pior. O Adler, ele colocou uma coisa, assim, por exemplo, ele tem um texto chamado Inferioridade de Órgãos. Que é um texto, por exemplo, o Adler, ele era um médico do Freud, pouca gente sabe disso. Ele era um psicólogo do Freud. Ele atendeu o Freud.
Era o melhor amigo dele. Aí eles romperam por causa desse texto. Porque o Freud falou, mas o que tem a ver isso daqui? Ele colocou o seguinte, ele fez uma análise das pessoas internadas, de crianças, que depois tiravam proveito dessa internação. Exigiam mimos demais. Então, ele que criou o conceito da criança mimada. E o Freud ficou muito louco da vida com isso, porque isso era uma contrapartida do complexo de Édipo. Então, para o Freud, a criança queria lá a mãe para ela, o pai para ela, se fosse menina. O Adler, ele colocou uma coisa totalmente radical. A criança não quer a mãe e o pai, ela quer o mimo, ela quer atenção exclusiva. Aí o Freud ficou maluco da vida e expulsou ele da Sociedade Psicanalítica de Viena. E aí ele seguiu a carreira dele aí totalmente independente. Então o ponto é esse. A criança vai lá, tem uma doença e explora essa doença. Ela explora o problema dela. Essa é a grande questão que pais não percebem. Repetiu de ano, coitadinho, ganha presente. Ganha presente. Explora. Então eu tenho um problema e explora esse problema. Quando na verdade você tem que superar o seu problema. Você não pode explorar esse problema. A vitimização, né? Exatamente. Exatamente para isso, para chamar atenção, para os outros olharem. Então, se eu me vitimizo, é para o outro olhar para mim. Ficar chorando para todo mundo, contar a sua vida no bar, na padaria, não tem sentido. Ele foi o primeiro a perceber isso. Que a criança internada, a criança doente, ela jogava isso, esse problema de doença, para uma dimensão maior. Foi perfeito. A criança é mimada. Hoje o mundo é de mimados. Se você pegar hoje qualquer criança é mimada. Tem tudo, tem tablet, tem celular, tem tudo. É mimado. O que é o cara mimado? Aquele cara que não pensa no outro. Que não tem a dimensão do outro. Seja irmão, seja pai. É aquela criança que te suga, que te explora. Que deixaram ser assim, né? Bom, aí é a questão a criança não nasce do sistema. Lógico que não. O sistema, né? Consumismo é bom, né? Né? Quanto mais egoísta, melhor, né? Vai consumir mais, vai comprar mais. Você acha que isso vem do social? Vem também, claro. Você tem toda uma rede do sistema incentivando isso. Você tem meninas aí de 12 anos aí que já estão vestidas como adultas, se maqueiam, tá lá se oferecendo praticamente com 12 anos, 11 anos. As mães incentivam, e aí? As mães levam, né? Eu vejo na Leva no cabeleireiro, não se trata de moralismo. 6 anos, 7 anos. Então, e aí? Os pais não sabem mais educarem. Só. Não sabem. Não sabem mais. Não que a psicologia tenha esse poder. Não estou querendo dizer isso. Não vou ser arrogante também. Mas os pais não têm mais capacidade de educar os filhos. Pela culpa. Porque trabalham fora. Coitadinho, ficou na escolinha o dia todo. Dane-se, é o mundo. Vai ficar. Vai ficar. Culpa, né? Tem que se trabalhar a culpa. Não é pra ter culpa, né? Mas tem. É assim. Mas tem. É assim, né? É assim. A mazela do mundo hoje em dia é a culpa. Aí você fala assim, não, mas tem alguma coisa errada. O ser humano é egoísta, mas aí é a contradição. Ele é egoísta, mas depois tem a culpa. É a culpa. Porque o egoísmo é como se fosse um pecado. Então exatamente, não é a culpa, né? exatamente. Exatamente. E assim, vamos lá, né? O complexo de superioridade seria o outro polo do complexo. Esse já é mais complicado de discutir. Esse daí é bom. Esse daí também a gente assiste muito, né? O de superioridade. Esse ou não, daí... 98% tem inferioridade. Inferioridade. Superioridade você entra no ramo político. Aí a gente pode pegar as questões históricas, né? Stalin, Hitler. O cara, ele se coloca na soberba. Ele se coloca naquele poder especial. Ele acha que ele tem o direito. Exatamente. Poder, é diferente. Ele tem o direito a comandar a humanidade. Então você vê as duas figuras. Você vê o Hitler. Quem matou o Hitler? O Stalin. Você vê um demônio para acabar com outro demônio. Dois demônios, né? Duas pessoas assim que se colocaram como assim o marco da humanidade e que não eram nada. Eram duas pessoas absolutamente comuns, absolutamente sem muita cultura, mas eles trouxeram esse mito do poder.
Complexo de superioridade é uma doença completa. Completa. No casamento, muito pior. Pior do que um de inferioridade. Muito pior, porque você leva ao assassinato, né? Porque eu tenho poder sobre o outro. Sobre o mundo, né? Sobre o mundo. Como Hitler, quer dizer, eu O posso... Hitler, qual era a concepção do Hitler? Qual era a grande questão dele? Por que ele foi contra o judeu? Porque o judeu não deu uma chance dele ser pintor. Então é a vingança, é a inveja. Qual é a questão do Stalin? Porque colocaram ele como dirigente do, como é que se fala? Político do Partido Comunista. Apenas um dirigente, ele não gostou. Ele achou que ele merecia coisa melhor. Então, complexo de superioridade, como é que você vê hoje em dia? Eu estou falando de política, mas hoje em dia você vê, o cara precisa ter um carro absurdo, de 400 mil reais, ele precisa comprar um apartamento, um mega apartamento que ele não vai usar. O que é hoje o complexo de inferioridade? Aquele cara que tem o dinheiro e não usa. Inferioridade? Superioridade. Ah, tá. Ele tem o dinheiro e não usa. Como assim não usa? Não sabe usar. Usa dessa forma. Exatamente, apenas para ostentar, para mostrar para as pessoas. O que é usar o dinheiro de forma adequada? Ah, aí é que está dentro das suas necessidades, né? O que eu quero? Esse é o grande ponto. Por que tem tanta gente endividada? Não sabe usar o dinheiro. Usou por quê? Está compensando. Está mal, está triste, o marido não olha para ela, a mulher não olha para ele, vai lá e compra. Então, nesse ponto, aonde compensa? Né? Por que uma pessoa vai e adquire um bem, uma roupa, qualquer coisa do tipo? Daquilo que representa a sua real necessidade. Eu tenho que acordar o que eu estou precisando hoje. Um beijo, um afago, um carinho, uma roupa, uma camisa, um chocolate, uma bebida. O que eu preciso hoje? Ninguém reflete. Pior, quando reflete, acha que precisa de tudo isso, né? Ou muito mais, né? Ou muito mais. Aí é a dívida, né? O sistema adora, né? Cabe a nós a gente começar a se conhecer um pouco melhor. Exatamente. O que eu preciso? Eu discuto todo dia com os meus pacientes isso. Eles me perguntam, o que você precisa? Muitos, assim, às vezes nem me pagam, até esqueço de cobrar. De boa. Não é que eu sou bonzinho. Não estou precisando. Qual é a sua necessidade? Hoje eu queria conversar. Eu vim aqui porque o tema tem a ver com a minha linha de psicologia, que é raríssima. Aqui no Brasil tem um. Hoje, não tem mais, Adleriano. Eu vim aqui por isso, porque tem a ver com o meu interesse. Senão não vinha. Claro. Vai ficar em casa. As pessoas precisam saber o que elas querem, o que é importante para elas. Em termos materiais, econômicos, sexuais. O que é importante para mim? Ninguém faz. Agora, eu junto dinheiro para ir para a Disneylândia? É esse. O referencial do sistema é esse hoje. Isso não pode ser importante? Pode, mas o referencial é esse apenas. Não precisa ser uma referência, mas pode ser. Não, acho que se, por exemplo, se eu quero ir para a Disney, eu vou, não tem problema nenhum. Não quero gente preconceituosa. Agora, o referencial é só esse. Esse e muitos outros, né, em cada etapa da vida. Então, numa determinada etapa, o referencial você tem que ter isso. Exatamente. Você tem que ter aquilo. O ano passado, um paciente que ele foi para a Disney, ele ficou meio bravo comigo, que eu falei isso. Pô, mas o que tem pro... Falou, para onde você queria viajar? Eu falei, olha, honestamente, para lugar nenhum. Mas aí ele começou a insistir. Não, mas você não gostou da Disney? Eu falei, sabe para onde eu queria ir? Para a Ucrânia. Para conhecer Chernobyl. O desastre que pegou um monte de gente. Para ver assim o absurdo que o ser humano criou. Ele ficou mal. Ficou tocado. Eu falei, queria ir para Chernobyl, conhecer. Assim como o ser humano é capaz de fazer um absurdo desses aí. E ficar lá, como se nada tivesse acontecido. Isso é um lado que a gente pode querer conhecer, mas, né, eu acho que assim, conhecer fatos históricos agregam muito mais do que a gente conhecer cidades montadas. Exatamente. Sem dúvida alguma. É alguma. só isso que eu quis dizer. Não que ninguém possa ir para Disney. Pode Exatamente. ir. Vai à vontade. Eu só quis dizer que agrega eu saber da história. Eu quero saber da minha história. Eu nasci no Brasil, eu sou filho de portugueses.
Eu vou atrás da minha história. O que aconteceu em Portugal, como foi a colonização e por aí vai. Eu quero saber das minhas raízes, das minhas condições. E as pessoas não procuram isso. Elas se entregam. Então fica fácil, por exemplo, ir na Disney, vou lá. Não é a questão que eu estou condenando, mas é que qualquer um vai. Agora eu quero ver ir lá para Chernobyl. Para ver lá por que aconteceu aquele absurdo lá. Então, mas isso tem a ver com o complexo de inferioridade, né, Antônio Carlos? Porque quando você volta com seu filho da Disney, né, ele vai lá para a escola e fala, eu fui para Disney com meu pai, os amiguinhos já foram para Disney, gostam da Disney. Aí a competição. Competição, né? Eu fui para Chernobyl. Então, não tem sentido. Competição. Ele foi para Disney, eu também tenho que ir. Uhum. Não, e não sei se você vê, obviamente você vê isso no consultório, né? Quantas pessoas são frustradas por terem perdido nessa competição? Sim. Eu nunca fui pra Disney, meus pais nunca me levaram pra Disney, como eu sou frustrado, né? Então, mas vamos pensar nisso. Isso daí é verdade, não há dúvida disso. Meu colega foi pra Disney, não fui. Imagina que o cara vai querer ir pra Chernobyl, acho que só eu quero ir pra Chernobyl, nesse país aqui. Mas assim, tudo bem, o cara é frustrado, o colega foi para Disney, ele não foi. Mas será que a questão é essa? Será que é só a competição? Eu acho que tem outros elementos envolvidos. Então, será só porque o outro foi? O que ele está pensando nisso? No fundo, ele quer o quê? Ele quer competir com o outro? Ele quer a vida do outro? Ele quer consumir o que o outro consome. Exatamente, ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe o que ele quer. Na verdade a gente acha que a gente sabe, mas a gente compra o que dão pra gente, né? Exatamente. Como que deve ser consumido. Eu estava lendo uma reportagem que 75% dos conteúdos das revistas são de apelo para a mulher, porque a mulher consome mais. Claro. Então, cremes, perfumes, corpo, dietas, consumo, né? Consuma isso tudo e seja como uma mulher deve ser no mundo de hoje. Eu vejo que assim, tem mulheres que nem sabem mais como querem ser, o que querem ser, né? Você pode consumir tudo isso até, mas você tem que ter muito forte dentro de você o que você quer com isso, aonde você quer chegar, né? O que você quer aprender. Exatamente, mas retomando um pouco esse exemplo da Disney aí que você falou. É o quê? É um sentido de competição? Não só, é um sentido de carência. Se todo mundo foi para lá, por que eu não vou também? Por que eu não posso ir? A questão é uma participação. As pessoas, elas querem participar. Elas querem ser inseridas. Elas querem, assim, ter reconhecimento. Só que de uma forma errada. Uma forma errada. Eu não preciso ir para a Disneyland. Eu não quero ir para a Disneyland. Eu odeio Mickey Mouse. Particularmente. Odeio o Walt Disney. Foi um cara reacionário. Que ele denunciou um monte de gente que estava querendo fazer mudanças nos Estados Unidos. Para mim é um cara assim. É o pior cara que teve. Eu não preciso disso. Agora, se eu me comparar com outro, eu vou querer ir lá. Que carência é essa que você falou? Complexo de inferioridade, não se gosta. E nesse sentido precisa chamar a atenção do outro. Você sempre se gostou ou não? Imagina. Eu acho que sim. Não, eu me gosto bastante. Então, né? Por quê? Mas sempre? Não acho que exista o sempre. Eu acho que tem momentos que a gente acha que a gente poderia estar melhor numa determinada situação, numa determinada coisa. Mas vamos pensar no povo comum aí. A maioria. Posso falar até de mim um pouco. Eu sempre fui gordo, depois emagreci. Terrível. Você acha que eu me gostava? Eu não ia fazer educação física, que o pessoal ia tirar sarro. A questão é prática, é muito simples. Não ia. Eu era gordo. Falei, vão tirar sarro da minha cara. E é assim, o mundo é assim. Esse bullying que todo mundo fala, isso tem há décadas. Há décadas. Na minha época era muito pior do que na sua. Muito pior, que agora tem internet, mas aí é um outro problema. Isso era muito pior. Quer dizer, então o que é se gostar? O se gostar se precisa do reconhecimento do outro. Do pai, da mãe,
do irmão, do colega. Infelizmente, isso quase não tem. Um ou outro vai conseguir fazer essa tarefa sozinho. Isso quase não tem nenhuma relação, né, Antônio Carlos? Eu acho que as pessoas pouco se interessam pelas outras. Sim. Até por isso, nossos consultórios vivem hoje em dia cheios, né? Sim. De pessoas que querem ser olhadas, serem Sim. vistas como elas Exatamente. são. Serem pensar junto com a gente, né? Sobre elas mesmas. Porque as pessoas mal se olham no olho. Sim. Né? As pessoas se cumprimentam, não se olham no olho, geralmente. Não perguntam o que o outro faz, não se interessam pelo outro. Sim. Né? E eu acho que isso traz uma autoestima positiva, quando você tem pessoas à sua volta que se interessam por você. São muito poucas, vão ser muito poucas. Vai ser para muito pouca gente. Vai ser raro isso daí. É exatamente isso. O cara chega lá, ninguém tá nem aí com ninguém. Você acha que isso muda, por exemplo, nos filhos únicos que receberam uma atenção diferenciada? Também não. Vocês estão aqui, vocês têm um programa na internet aqui. Então, o que eu falo lá? Eu falo todo dia lá. O cara já jogou toda a energia lá no Facebook, não sobra para mais nada. Para mais nada. Eu já tive queixa de paciente na internet, no Facebook. Eu falo, fala para mim. Fala na minha cara, não precisa publicar lá. Normal. Mas é o seguinte, ele joga tudo lá. Por quê? Porque ele quer aparecer, ele precisa desse olhar que você falou. De ser visto. Agora, o que é ser visto? Aí é o narcisismo. Isso é doença. O ser visto é eu ter alguém especial que goste de mim. Não ser narcisista. Eu não quero ser visto por ninguém. Eu tenho lá um site, o meu site já teve mais de 1 milhão de visitas. Eu já teria batido o recorde aqui no Brasil de visitas. Só que eu não quero isso. Não sou narcisista. Eu quero ser visto por alguém especial. É diferente. Só que as pessoas... seria alguém especial? Alguém que me ame. Alguém que me goste. Alguém que valorize o meu trabalho, o meu produto. Agora, as pessoas procuram o narcisismo. Esse é o problema. Procuram... Academia. Claro. E todos os espelhos, né? É o eu refletido se bombar. Ir pra Disney. Narcisismo. Uhum. Agora, nada contra. Cada um escolhe o que quer. Eu só estou discutindo. Claro. Não estamos ainda numa democracia, pelo menos ainda, né? Não sei quanto tempo, né? Imagina, e aqui é super democrático, a gente só discute o que a gente quer. Exatamente, por isso que eu vim. E, Antônio Carlos, me fala uma coisa, narcisismo, né? Lógico, ele tem a ver com o complexo de inferioridade e superioridade, né? Mas de que forma? Como que aparece o narcisismo? Então, por que as pessoas se tornam mais narcísicas? Essa coisa do super se valorizar, né? Valorizar o corpo, valorizar a imagem. Então, vou falar uma coisa que eu falo sempre lá no consultório, que o pessoal assim, como é que se fala? Assim, me procura direto. Você trabalha com que tipo de paciente? Você? Exceto criança, todos, né? Mas assim, principalmente, o que você trabalha? Olha, eu não sei te dizer principalmente, mas eu poderia te dizer que em todos os atendimentos a gente trabalha, ou eu pelo menos trabalho, assuntos relacionados às relações humanas. Certo. Então, ou relação com parceiro, ou relação com amigos, ou relação com trabalho, com as pessoas do trabalho, mas relações humanas é uma coisa muito presente em todas as sessões. Então, você falou de narcisismo. Eu sou um terapeuta de casal. A minha formação sou psicólogo e me especializei em terapia de casal. Só que eu não sou mais terapeuta de casal. De 10 anos para cá, eu atendo o quê? Impotência sexual masculina, de jovens, de 15 a 20 anos, por causa do problema do narcisismo. Por quê? Por que o narcisismo? Porque eles ficam se bombando, não estou falando no sentido de anabolizante, no sentido de academia. Tem medo de mulher, tem medo da comunicação e dá esse problema. Virou uma febre, você não faz ideia, do problemático, porque eu sou homem. Eles não vão procurar você, porque eles vão ter vergonha, vão procurar eu. Então já é um drama moderno. Você tem uma geração de adolescentes aí, impotentes sérios, que nunca transaram, que há 5, 10 anos têm um problema, que não falam para ninguém, que postam na internet,
Pra você ter uma ideia, o meu site de impotência sexual tem 1,5 milhão de visitas. Ele tem o quê? Há 6 anos. Você já imaginou? Eu nunca tive um velho lá, um senhor. A minha geração não tem esse problema. Então tem alguma coisa errada, né? Com esse narcisismo. Por quê? Mas eu vejo muito isso também nos homens a partir dos 40 anos, por exemplo. Eu acho que tem uma geração aí de homens de 40 anos que são muito narcísicos, né? Sim, mas aí é o medo da velhice e da morte, né? Exatamente. Não aceita a idade. Eu sempre falo, você tem que aceitar a sua condição. Eu não sou mais nenhum garoto. Você me desculpe, eu não tenho nada contra, mas eu não vou entrar em grupo de Harley Davidson, eu não vou entrar em grupo de Jornada nas Estrelas. Eu aceito a minha condição. Não que eu me considere um velho, mas a questão da maturidade. Acho que é isso que falta hoje em dia no mundo. A maturidade. O que é ter maturidade? Você saber a tua condição, o teu espaço, o teu momento. É o momento de você ser pai, de você ser mãe, de você fazer sexo, de você cuidar do seu filho, de você cuidar da sua saúde e cuidar de si próprio. Ninguém sabe. Ninguém sabe se cuidar. Não sabe. Porque o se cuidar está muito ligado ao consumo. Exatamente. Então a gente perdeu entra o complexo de inferioridade. Né? Exatamente. A gente perdeu o que é essencialmente o se cuidar. Eu acho até que com a psicologia a gente trouxe, né, que seja nos últimos anos, a gente trouxe algum conceito, né, ou algumas sementes sobre isso. Que a gente precisa do cuidado psíquico. Não que a gente esteja já, nossa, como as pessoas se cuidam psiquicamente. Não é isso. Mas eu acho que as pessoas conhecem mais sobre o que é se cuidar interiormente. Não que elas estejam fazendo. Sim. Né? Mas eu acho que sim, eu acho que existe mais essa preocupação. Em defesa da nossa profissão, eu falo, é o último bastião que sobrou. Fora isso, é o caos. Onde a gente vai? Eu não estou querendo discutir religião, porque é uma outra praia. Eu respeito, vou respeitar. Mas o que sobrou? Sobrou a psicologia. Se o cara não fizer uma terapia para se encontrar, acabou. Ele é refém lá da Disney, ele é refém do shopping. Vê agora, eu levei 2 horas para chegar aqui. Um trânsito absurdo. Para quê? Para verem a árvore lá no Ibirapuera. Será que isso é necessário? Não sei se é. Não sei. Mas é o consumismo. Mas você não acha que, por um outro lado, no caso, por exemplo, eu passei a mesma situação que você, eu levei 1 hora para chegar. Porque eu passei pela árvore também. E eu estava olhando, e aí eu pensei o oposto disso. Eu vi as pessoas juntas, então assim, famílias juntas, né, mães com crianças, levando para ver. E aí eu fiquei pensando, interessante, quer dizer, é algo que proporciona que a família vá junta, ou que você leve... Não, legal. Né? Mas por que isso não é feito o ano todo? Por que só agora? Pergunta aí para os internautas aí, quem tem família aí, pai, mãe e filho, quantas vezes o pai faz isso por ano com o filho? A maioria que frequenta lá não brinca com o filho, não conversa com o filho, não fala nada com o filho, não discute nada com o filho. Manda para o terapeuta, para o pedagogo. Então a minha bronca não é a questão, eu acho bonito, eu vi isso também. Um monte de família lá, mas só agora, só em dezembro e em janeiro. Onde esse pessoal vai estar? Então é uma questão política. Em janeiro as pessoas deprimem, né? Exato. Ou depois do carnaval. Então não dá. A gente tem que saber lidar com esses símbolos. Tem que saber lidar muito bem com tudo. Tem que saber qual é a importância do Natal. Você quer que eu te fale? A coisa é muito mais radical. A gente tem que saber como lida com o aniversário, com o nascimento, com o Natal, com o feriado, com uma mulher e com a morte. Nascimento, feriado, exatamente. Natal, mulher e morte. O homem e a morte. Exatamente.